Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos começar mais uma aula de Geografia do sexto ano. Estamos já na semana 23 e o tema da nossa aula de hoje é o relevo brasileiro. Então, na aula anterior, nós conhecemos aí os diferentes tipos de relevo do planeta Terra, né? Nessa aula, nós vamos aprender as diferentes formas do relevo brasileiro. Então, vocês me perguntam, e quais são as principais formas de relevo que tem no Brasil? Vamos então lá? O mapa aqui ao lado, ele está mostrando os tipos de relevo do Brasil. Então, o relevo brasileiro, ele vai possuir aí grandes variações regionais, sendo constituído principalmente por planaltos, depressões e planícies. Então, aqui você observa essa parte roxinha, é a área onde a gente vai encontrar planalto, o azulzinho claro, as depressões, e essa parte verde é onde a gente vai encontrar aí as planícies. Então, o relevo brasileiro, ele formou-se a partir de estruturas geológicas compostas principalmente por formações sedimentares recentes e estruturas vulcânicas e cristalinas de idade muito antiga. Falando um pouquinho sobre os planaltos brasileiros, eles estão circulados ou rodeados por depressões. Esses planaltos, eles representam porções do terreno mais resistentes à atuação dos agentes externos do modelado no decorrer do tempo geológico. Entretanto, e apesar disso, os planaltos foram e ainda são desgastados pela ação desses agentes. Planalto Central é uma grande área plana e alta que está localizada em diversos estados brasileiros. E por esse motivo, muitas vezes a região em que está o Distrito Federal é chamada de Planalto Central, como você vê aí na imagem, a capital do nosso país, Brasília. O Planalto Nordestino, então a gente tem o Planalto de Borborema, que você está vendo aí nessa imagem, que é também chamado de Serra da Borborema. É uma região serrana que está localizada no nordeste do Brasil. Devido à sua altitude, essa formação geológica ela impede que a umidade e as precipitações vindas do oceano avance para o interior do nordeste, o que torna aí um pouco seco, né? Já a Chapada Diamantina, aqui na Bahia, nós vamos ter aqui, olha que vista maravilhosa. Então, as chapadas, elas são terrenos com extensas superfícies planas em regiões de serra, que têm aí altitudes geralmente superiores a 600 metros. Então, aqui a gente está tendo a visão aí da Chapada Diamantina na Bahia, onde a gente encontra ali a cidade de Rio de Contas, por exemplo, né? Já as planícies, diferentemente dos planaltos, as planícies elas correspondem aí às áreas mais ou menos planas em que o processo de deposição de materiais, tanto trazido pelas águas dos rios como marítimos, supera o processo de desgaste. No Brasil, as planícies elas podem ser agrupadas em planície marítima ou costeira e planície continental. A planície do Pantanal e a planície amazônica, por exemplo, nós estamos vendo aqui. O Pantanal Mato-Grossense é uma das maiores planícies alagáveis do mundo. Possui relevo plano e uma rede hidrográfica bastante complexa. Nessa região encontram-se milhares de espécies da fauna e da flora. E situada na região norte do Brasil, essa planície margeia o rio Amazonas e seus afluentes e possui também altitudes que variam de 100 metros a 200 metros do nível do mar. Falando sobre as depressões, nós estamos vendo aí na imagem uma depressão sertaneja. Então, as depressões são áreas formadas a partir de processos erosivos nas áreas de contato, né, entre as bacias sedimentares, ou seja, material menos resistentes, e os maciços cristalinos, que é aí o material mais resistente. Então, os principais exemplos de depressões brasileiras são Depressão Sertaneja e do São Francisco, Depressão Cuiabana, Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense, Depressão do Araguaia, Depressão Amazônica, entre outras. Então, agora que nós já sabemos um pouquinho sobre o relevo brasileiro, vamos responder à atividade? Primeiro, de acordo com o mapa da página 3, quais são os principais tipos de relevo brasileiro? Bem fácil, hein? A segunda questão, de qual maneira é formado o relevo brasileiro?
A terceira questão, você vai marcar a alternativa correta. Então, temos aí as opções A, B, C e D, e a opção A diz assim: os planaltos brasileiros estão circulados ou rodeados por depressões. O relevo brasileiro apresenta formas uniformes, ou seja, únicas em todo o seu território. Os planaltos e as planícies apresentam áreas montanhosas em sua forma geológica. E a letra D, as depressões brasileiras são consideradas áreas revestidas por picos e serras. E aí, marque a correta, ok? A quarta questão, as planícies são áreas mais ou menos planas e podem ser agrupadas em dois tipos. Quais são elas? Quinta questão, cite os tipos de depressões existentes no Brasil. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar.